Ainda a respeito dos 60 anos do golpe militar no Brasil, a Pátria Distraída hoje traz uma entrevista mais do que especial. Nosso convidado é o advogado Antônio Carlos Neto, conhecido por Toninho. Ele que foi ninguém menos do que o advogado de soltura de Juvencio Mazzarolo, considerado o último preso político da ditadura militar no Brasil. Muito obrigada, senhor Toninho. Doutor Toninho, que bom tê-lo com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Estamos aqui para atender a tua reivindicação, né? Com o coração alegre de lembrar do nosso tempo de luta, da luta do Juvencio. Estou à Pois é, tua disposição. 60 anos já do golpe militar, não é, doutor Toninho? E que leitura o senhor faz hoje do momento político brasileiro? A leitura que eu faço é que é semelhante, né, à luta do Juvencio, só que hoje nós estamos mais próximos, não do poder, nós estamos mais próximos do governo, né? Então, as dificuldades parecem ser maiores hoje, né? Porque naquele tempo o Juvencio fazia a luta dele, os barrageiros de Foz do Iguaçu faziam a luta deles, né? Era pouca gente, mas a voz parece que tinha mais força. A nossa voz hoje, apesar de ser muito mais gente, parece muito mais fácil. A tecnologia e a forma de leitura das pessoas está dificultando a luta dos interessados na promoção da cidadania. O senhor acredita que isso Então, o que eu acontece por recordo causa... Não, desculpa, eu lhe interrompo, mas por favor, fique à vontade. Eu ia perguntando se o senhor acredita que isso acontece por causa das redes sociais, em que todo mundo é mais autor de sua própria comunicação, então essa comunicação acaba se pulverizando. A leitura que eu faço das redes sociais é que, na minha opinião, a mentira impera nas redes sociais, né? Então, quando você tem um conteúdo verdadeiro, é difícil de você divulgar. A gente não sabe como simplificar essa questão para que todas as pessoas que estão na rede social tenham interesse. Mas sempre foi assim mesmo, né? A verdade, as pessoas não... Fica mais difícil de você esclarecer a verdade. Porque não tem nada simples, né? As questões são complexas, muita dificuldade, e a pessoa daquele tempo, as pessoas daquele tempo estão envelhecidas, né? No meu caso, por exemplo. Aí mesmo que a cabeça esteja funcionando, mas a perna para correr não dá mais, né? Então você fica, né? Fica diferente. Está na mão de vocês, né? Imagina, doutor Toninho, vamos resgatar um pouco aquele momento da história. O Juvencio Mazzarolo, considerado aí o último, um dos últimos perseguidos e presos políticos do Brasil, do governo militar no Brasil, e a grande grita dele era pelo processo de construção da usina de Itaipu, o processo de desapropriação das terras, e por conta disso ele foi então considerado subversivo. Ele foi considerado subversivo porque tinha o jornal Nosso Tempo, né? E usar o jornal como uma arma democrática, e evidentemente que os militares não iam aceitar aquilo. E então tinha também o problema do diploma de jornalismo, que parece que hoje não perturba mais. Então ele era professor, né? Conhecia a luta dos professores, foi para a imprensa. Então foi um martirizado daquele tempo. E pode ser, sim, na minha visão, na minha opinião, considerado o último preso político daquela época, Porque já né? estávamos ali às Tanto que beiras da abertura, não é? Às vésperas da abertura. um pouquinho antes da abertura, né? Acho que um ano antes da abertura política, mas a luta dele era muito grandiosa, enfrentava, por exemplo, no julgamento, quando o relator leu
leu a matéria dele, era falando de vaca, tirar leite de vaca morta, enfrentando o Delfim Neto, que era o poderoso na época, né? Então, imagina bem qual era a situação, né? Então, não é brincadeira, mas não tem muita diferença dos dias de hoje, não. Só que a luta está diferente. Agora, eu não sei por quê, acho que ninguém sabe por quê. Uhum. E o seu trabalho como advogado naquela questão, como é que o senhor lembra da questão? Como é que o senhor relataria para a gente? Eu lembro, eu tinha desejo de ser magistrado, e aí nós mudamos para Curitiba em 81. Então, em 81, eu passei a residir em Curitiba, com o escritório na rua Monsenhor Celso, no 8º andar, abaixo do escritório do senador Acioli, né? Dividia o escritório com a doutora Berenice Reis Lessa. Acho que ela está advogando até hoje também. Não tenho conversado com ela. Mas aí ela ajudou muito na preparação da Constituinte de 88, na questão dos deficientes. Ela tinha um menino com problema, então a Constituinte protegesse as pessoas. Isso já lá, logo depois que eu cheguei em Curitiba, em 81. Eu participava de um grupo de formação, era com o Carlos Marés, uma porção de gente que, aos sábados, a gente assistia filmes e discutia os filmes, e então o direito humano estava, naquela época, precisando ser formado, e eu cheguei em Curitiba, indo caipira do interior, mas com formação política com base na teologia da libertação. Aí o professor Beto passou por aqui uns tempos, escreveu 2 livros aqui na nossa cidade, né? A gente discutia Puebla, lá com origem em 68, de Medellín, o coração fervendo e tal, e naquela luta muito bonita. Cheguei em Curitiba, eu não sei quem foi que me indicou para o comitê do Juventus. Eu sei que tinha um problema, o Juventus estava preso, entrou em discussão, acho que em dezembro de 83, com os advogados deles, que eram 2 luminares da justiça brasileira, que é o René Dotti, o Wagner Danges, que era da Comissão de Justiça e Paz, e o Heleno Fragoso, do Rio de Janeiro. Então, aí ele entrou em litígio, o comitê se reuniu, nós reunimos, não sei se no Bom Jesus, numa sala, deveria ter uma. Eu não sei se se foi o professor Beto que me indicou, ou se foi o Gilberto Carvalho. A pessoa que eu mais lembro, que eu tive mais contato na discussão do trabalho do Juvencio, para entrar no processo, para pegar a procuração no lugar dessas 3 pessoas, é o Gilberto Carvalho, né? Então, eram acho que umas 40 pessoas em Curitiba do Comitê Pro Libertação do Juvencio Mazzaroto, juventude, né? Eu tinha 40 anos naquela época, não era jovem, mas as pessoas que estavam mais envolvidas ali eram jovens. Mas naquela visão da comunidade eclesial de base, da teologia da libertação que a igreja defendia, porque a paróquia a paróquia em Ibaiti pertencia à Congregação das Missões. Então, tinha uma missão muito voltada para a promoção humana, para a dignidade da pessoa humana. A pobreza extrema naquele tempo, muita dificuldade. Então, aí eu fui e falei, olha, eu aceito a missão de aceitar a defesa, mas não vou aceitar a interferência no Comitê de Libertação, vou lá conversar com o governo, se ele aceitar, eu vou continuar na defesa, porque não tem razão para tirar os defensores dele. Aí o comitê aprovou, aí não sei como é que eles fizeram, me autorizaram, eu fui no corpo do bombeiro, ele estava preso, e disse para ele, Juvencio, você não sabe o que você está fazendo. Você está tirando o Pelé e colocando o Aladim. Né? Naquele tempo, o Aladim era bom de bola no Coritiba, mas Aham. aí ele falou,
Ele falou: eu só vou exigir um compromisso seu, que me visite, que não, que faça a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal e que me visite todo dia, Olha só. né? É o que eu preciso, porque aí falou, não vou dizer o que ele falou dos advogados dele, o que ele entendia, nem nada, né? Aí eu passei aí lá no Corpo de Bombeiros, quase todo dia, visitando ele. Aí, eu acho que é março ou fevereiro, no final de fevereiro, ele resolveu entrar em greve de fome, porque eu estava trabalhando. Eu fui na auditoria militar, parece que era o juiz Antônio Seixas, que era o juiz. Então, uma dificuldade danada, porque um advogado sem renome, como é que se vai fazer? Hoje eu fico avaliando, é um ato de loucura, né? E é curioso porque ele Daí, expressava um desejo muito humano, né, de receber a visita todos os dias. Era uma coisa é, mesmo de humanização do tratamento, não era? então, aí eu fui na auditoria, fiz pedido na Justiça Militar, e fui trabalhando. Mas o Juvencio queria que o julgamento saísse. Aí não havia meio de pautar o julgamento, porque a mídia paranaense estava fechada. Não tinha jeito de fechar. Aí o Juvencio fez aquela carta de entrar na última greve de fome dele. Eu, Nós inclusive, temos aqui o conversava com documento, ele. deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Nós temos aqui o documento justamente da. Não, essa é quando o Dr. Wagner D'Angeli saiu do comitê, não é? Mas nós temos também o documento do Esse Mazarolo é um quando. recorte que eu, esse é um recorte que eu mandei, não sei do qual você Isso, o está senhor mandou para a falando gente. para Aham. É, mas eu mandei esse recorte, né? Naquele tempo, agora você falou da entrevista, eu mandei para você. Então, aí o compromisso era esse, de lutar. Aí fui na auditoria, foi conseguindo. Quando o Juventus se desesperou, que eu também não estava conseguindo marcar o julgamento, a pressão estava muito grande. Aí ele entrou na última greve de fome dele. Ó, eu Aí, consegui naquele separar o trabalho que eu documento queria aqui, ó. fazer, Aqui é a carta de greve de fome dele, não é? essa de 28, deve ser 28 de março, Isso, né? que também é um documento que o senhor mandou para a gente. Ó. Só voltarei a me alimentar se e quando for libertado. Então, eu não sei se é essa carta aí que nós fizemos. Aí eu não conseguia demolir da cabeça dele de entrar na greve de fome, porque o advogado fica com as mãos amarradas nessa hora. Você está ali sofrendo junto com o preso. Você sabe a limitação do direito, você sabe a competência de quem estava defendendo ele antes, mas havia, acho que, 3 adiamentos de julgamento, ele estava coberto de razão, né? Não tinha como sustentar o Estava contrário dele. revoltado Aí mesmo. ele entrou, aí ele entrou na greve de fome, ameaçou de entrar na greve de fome, mas a mídia estava fechada. Aí eu não lembro como é que eu fiz, eu sei que foi agendado uma reunião com o Paulo Pimentel. Paulo Pimentel é deputado federal. Aí nós fizemos uma reunião no Afonso Pena, em Curitiba, porque agendou. Aí o Osaías Ogriari, que era o presidente da APP, me ligou e falou: olha, nós temos que ir, mas você tem que ir no aeroporto receber, porque o Paulo Pimentel quer um relatório da situação. Aí fomos para o aeroporto. Eu não sei se alguém me levou no aeroporto ou se eu fui. Eu não fui no carro, Dom Ladislau Bernaschi, mas aí foi combinado. Dom Ladislau Bernaschi, e eu de Curitiba e o Osaías Ogriari. Aí ficamos esperando. Quando o avião desceu em Curitiba, veio o Hermas Zanetti, que era o presidente da Andes naquele tempo, e aí tinha que fazer uma reunião numa sala no aeroporto. Aí reunimos na sala o Paulo Pimentel, eu chamei de doutor Paulo Pimentel, né, na reunião. Aí o Dom Ladislau falou naquela reuniãozinha, falou:
quem tem que falar aqui é o advogado Juvencio, fazer um relatório. Aí eu fiz um relatório, expliquei. Eu lembro que as minhas palavras mais contundentes foram no sentido de que a gente precisaria que ele abrisse o jornal dele e publicasse a carta, Uhum. né? Porque Que era o estado do estava tudo. Paraná, porque o Juvencio faz críticas ali ao jornal Gazeta do Povo, não é? E o jornal que fazia frente ao Gazeta do Povo era justamente o estado do Paraná, que era do Dr. Paulo Pimentel. É, tá vendo como a realidade está igual? É. Né? Então, daí, aí o doutor Paulo, todo mundo escutou, eu fiz um relatório e falei, ele falou, mas o que é que precisa? Falei, precisa que o senhor abra o seu jornal, fale para a dona, acho que é dona Ivone, acho que era a filha dele, não sei quem que é. Aham. Então, Acho que é vai lá e leva esposa, a né? carta, vai lá e leva a carta lá é ali perto da Telepar, né? Não sei, eu não lembro, acho que como é que chama Sim, ali? nas Mercedes, exatamente. A sede era ali. A Mercedes. Vai lá e entrega. Para eles não vão deixar eu entrar lá dentro. Falei, vai lá e entrega e conversa lá. Mas aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, eles disseram que estava tudo certo já, que não teria problema. Acho que deixei a carta, essa cópia que eu mandei da carta, eu tenho a assinatura original dele comigo. Estava guardada essa carta lá em casa, Olha não só. sei, né? Então a assinaturinha dele está ali, aí não aparece, mas então, aí no outro dia, o Estado do Paraná, se eu estiver mentindo, é só o historiador pesquisar os Imagina. jornais, vamos ver, né? Os jornais passaram a falar e tal, aí pautou para o dia 6 de abril o julgamento, Se o senhor aí me o Hermes Aneto, permite, eu posso exibir o Hermes, também o bilhetinho do seu pai aqui, doutor o- Toninho? Posso mostrar para a gente aqui também aquele bilhetinho que o senhor passou do seu pai? pode. Olha que graça, né? De uma singeleza. Esse Olha só que bilhete, eu bacana. acho que ele mandou, eu não sei por que ele mandou, porque ele não via jornal, não via nada, mas ele mandou É, essa mas cartinha. aqui, ó, o Carlinho foi para Minas sexta-feira. Estava todo contente. O Juvencio com a liberdade no sábado. Então era até toda a sua família comemorando junto, não é? A liberdade no sábado seria para frente, né? Aí é Aham. março, né? Eles foram profetas aí, então, né? E aí toda a família na expectativa. Eu não percebi isso, mas era isso mesmo. Então, aí no aeroporto, lá naquela reunião, o Hermes Aneto falou assim: Você vai sustentar? Falei: É o acordo que eu tenho com o meu constituinte. Uhum. Eu vou sustentar. Não tem problema. Aí ele falou: Vai lá e assuma a tribuna e defenda, né? Ele me encorajou bastante, né? Naquela hora. Aí eu já tinha ido em Brasília uma vez antes de ônibus, aí entrou o Sinésio Barbosa, que era um assessor, eu não sei se do comitê ou do Partido dos Trabalhadores, eu não lembro porque sei que o Sinésio foi o contato depois que agilizou passagem para ir de ônibus a primeira vez, né? Lá em Brasília aconteceu uma coisa muito interessante. Eu cheguei em Brasília a primeira vez, quando eu fui no Supremo ao meio-dia, no balcão, aquele tempo era físico, no balcão, do meu lado estava o Nelson Carneiro, numa pobreza extrema, verificando um processo para fazer uma sentença de homologação de divórcio estrangeiro. Eu nunca falei isso para ninguém, né? Olha Estou só, falando temos um agora. furo aqui, hein? É, Temos um e furo não de sei. reportagem aqui. Mas não tem, como é que vai provar isso, né? Mas aí, então, é um fato que aconteceu na primeira viagem. Na segunda viagem, no dia 6 eu fui de avião, porque aí eu sofri muito, já era novo, mas naquele tempo foi muito pesada a viagem. Aí eu aceitei a passagem de avião e fui de avião. O Sinésio também que arranjou. Esses dias, conversando com ele, ele não lembra onde é que foi contabilizado isso. Daí, aí eu cheguei no Supremo para fazer a inscrição para sustentação oral. O senhor que estava lá cuidando, no físico, com o livro na mão, ele falou: Eu não posso fazer a sua inscrição para sustentação oral. Eu falei: Mas por que não pode? Ele falou: Não, porque o ministro quer falar com o senhor antes. Eu falei: Mas eu não quero conversar. Falei: Mas eu não quero conversar com o ministro, né?
porque os deputados, eu acho que era, não sei se era o Requião, o Sérgio Espada e mais uma pessoa da Assembleia queria que eu fosse para Brasília fazer um trabalho lá com eles. Eu não aceitei, falei, eu não vou fazer, eu sou advogado, não vou misturar as coisas, entendeu? Hoje é totalmente diferente as coisas, É né? verdade. Mas aí eu peguei e falei, aí ele falou, eu vou levar o senhor lá. Daí, mas o ministro chega só 12h40, uma coisa assim. Aí eu chego lá no gabinete do ministro, um gabinete amplo, não sei quantos metros quadrados tem aquilo. Ele parecia um santo lá, o ministro, de Jaci Falcão. Aí eu cheguei e falei, boa tarde. Ele falou, o senhor quer fazer a sustentação oral? Eu falei, eu preciso fazer a sustentação oral. Ele falou, o senhor olha para aquela mesa lá e vê o que está em cima daquela mesa. Aí eu olhei numa mesa que estava lá, não sei quantos mil telex tinha lá em cima daquela mesa, sabe? Era telex naquele tempo. Não sei se você sabe o que é telex, mas Cheguei a usar Telex também, doutor Toninho. então o telex estava lá, aquela monteira de telex. Eu falei, mas eu preciso fazer sustentação oral. Ele falou, o senhor vai fazer sustentação oral, o ministro vai pedir vista, vai atrasar, nós não podemos atrasar esse julgamento. Falei, mas como que eu vou justificar para o meu constituinte, falei, para o Juvencio, que eu não sustentei. Aí ele falou assim, aí ele pegou o voto, isso também nunca falei para ninguém isso, né? Ele pegou o voto, falou, se eu mostrar o voto, opa, caiu aqui o celular. Acontece. Se Retoma. eu pegar o, se eu te mostrar, se eu mostrar o voto para o senhor, aí ele mostrou o voto, o voto, né? Aí eu vi a conclusão do voto. Aí eu falei, se o senhor, não, se o doutor, acho que era o Assis Toledo, que era o procurador. Falei, se o procurador sustentar, aí eu vou sustentar. Aí ele falou, mas eu vou pedir preferência, vamos fazer o primeiro julgamento. E aí falei, então fazemos assim, ministro. Eu desço para o plenário, se ele sustentar, eu sustento também, né? Aí o senhor vê como é que vai fazer. Ele falou, eu não lembro se ele falou combinado e tal, mas a hora que eu cheguei antes, ele me perguntou, o senhor é formado por qual faculdade? Né? Aí veio na minha cabeça, eu devia perguntar, e a sua? Mas não perguntei nada. Aí eu falei, sou formado pela Faculdade Estadual de Direito do Norte, Pioneiro do Paraná. Né? Aí ele falou, ah, tá. Por que que o senhor pediu a extinção da punibilidade no STM? Falei, o compromisso com o meu constituinte e a minha consciência mandou pedir. Isso o STM não desse a prescrição. Falei, mas eles deram, né? Eles deram. Daí, aí, aí ficou combinado assim. Aí disse para o plenário, me levaram lá no plenário. O rapaz que estava me conduzindo lá era assessor do Alencar Furtado. O Alencar Furtado tinha combinado de acompanhar lá junto e tal, mas não apareceu. Mandou o motorista da veraneio, que chama aquele carro da Chevrolet. Naquele tempo era o carro da época. Aí ele me levou lá no. Eu entrei no Supremo com a minha beca na mão, sentei naquelas cadeiras bege lá e fiquei esperando. Aí ele pregou, a imprensa queria falar comigo, eu falei para esse senhor da inscrição que não era para falar que eu era advogado do Juventus, eu tinha um acordo com o Juventus que não dá entrevista. Naquele tempo, parece que era a Rede Manchete, não sei, eram poucas as empresas. Daí iniciou o julgamento, ele terminou o julgamento, o doutor Jaci Falcão relatou e votaram. Aí eu fiquei aguardando, fui no gabinete dele, o gabinete era atrás, o gabinete dele tinha a sessão de julgamento, tem uma sala atrás, não sei se é assim até hoje. Cheguei lá e falei com a assessora dele. Falei, o ministro já mandou o acordo? Ela falou, mandou. Falei, está escrito aí que pode expedir o alvará de soltura?
Ela falou, nossa, o ministro esqueceu, o senhor vai lá falar com ele? Falei, eu não, vamos alguém junto lá, né? Era pertinho. Daí fomos junto, ele escreveu com a caneta Parker, deles é uma canetona bonita lá, espécies incontinente, o alvará de soltura. Olha só, fazendo história. Aí ela disse o seguinte, vou passar o telex lá para o STM, o senhor vai lá? Eu falei, agora, né? Porque vai ser passado. Eu falei, você vê primeiro se passa, que daí eu vou lá, né? Aí ela me falou, olha, já foi passado para lá, o senhor pode ir lá. Daí eu fui lá no STM, não sei se é no quinto andar, aí o rapaz que estava me conduzindo me levou lá. Aí eu cheguei lá no STM, nossa senhora, mas estavam bravos, estavam bravos. Aí eu cheguei lá e um militar daqueles que estava lá, ali na frente, falou, o que o senhor deseja? Eu falei, eu sou o advogado Juvencio Mazzaroto e quero saber se chegou a ordem do Supremo do alvará de soltura. E você aguarda um pouco. Foi lá para dentro, voltou falou para mim assim, ó, a coisa não está muito boa, você aguarda um pouco aí, né, que nós vamos ver. Eu falei, não tem negócio de boa ou ruim, eu preciso ver como é que está. Curitiba está esperando o alvará de soltura. Daí, aí saiu um general baixinho, né? Eu não sei, não lembro o nome dele mais, mas saiu assim, batendo os dentes, sabe? Assim, Nossa. bravo mesmo, mas indignado com a soltura. Falei, eu não quero discutir com o senhor, eu só quero que o senhor passe o telex, né? Ou se não vai passar o telex, eu preciso saber a informação. O senhor aguarda que vai ser passado. Aí eu peguei, tá bom. Aí fiquei, aí saiu certo, é um ajudante de ordem dele. Hoje a gente sabe o que é ajudante de É. ordem, né? Aí saiu um ajudante de ordem dele lá e falou: olha, o senhor tenha calma, que nós vamos passar o telex. O senhor pode escutar o barulho, daqui a pouco já vai ver o barulho da máquina. Foi mesmo, aí passou acho que uma meia hora, já escutei o barulho, ele saiu, olha, passou para a auditoria. Aí nós fomos, o rapaz me levou no telefone e eu liguei para a auditoria militar em Curitiba. Aí o juiz, que era esse doutor Antônio, falou, doutor, tá, parabéns, chegou aqui o alvará, está aqui Dom Pedro Fedal, está aqui Dom... E encerrou. Ele falou, Dom Pedro Fedal, já vão descer para a Boca Maldita, e vão descer para o Corpo de Bombeiros e soltar o seu cliente, não sei o quê, parabéns, não sei o quê, e tal, tal. Ele está aí mesmo, ele falou, tá. Aí não falei com mais ninguém. Aí eu acho que era devia ser umas 18, quase 18 horas, ele me levou no aeroporto e eu voltei. Acho que 20 para o Jornal Nacional naquele tempo, não sei se eram 8 horas começar, sei que eu já estava em casa quando o Jornal Nacional começou, né? Aí a minha colega de escritório, a Berenice, ligou para mim. Você não vai, acho que foi na Boca Maldita. Você não vem na Boca Maldita, o pessoal está aqui te esperando. Falei, eu Que não vou ir, eu vou sensacional. ir. Aí ela quase chorando, estava emocionada, né? Ah, mas ninguém compreende um negócio desse. Isso não tem cabimento, você tem que vir. Falei, não vou, eu vou cumprir. E assim foi feito. Aí o Juventus foi solto, acho que o Cinelos levou o Juventus para casa, estava sob os cuidados do Cinelos Barbosa. Essa parte eu não conversei com o Juventus depois. Aí Uhum. o pastor Fux também, que ajudou bastante nos trabalhos. Aí teve um jantar, assim, jantar não, teve acho que 2 ou 3 em lanchonete, uma pizza e tal, mas o coitado do Juventus chegava nesse jantar com a mão para trás, com as duas mãos para trás. Eu tinha que ficar bravo com ele. Que Rapaz, põe a mão coisa. para frente, como é que você está com a mão para trás? Aí Que eu coisa, esqueço que né? eu... Porque mexeu muito com Sabe? ele, né? Então, daí nessas pizzas ia eu, a Ivanilde, meus filhos, eu não lembro das demais pessoas que iam, mas não, acho que umas 10 ou 12 pessoas. Acho que teve umas 2 ou 3 comemorações, aí ele foi para Foz do Iguaçu trabalhar, eu não tive mais contato com ninguém. Agora é que o professor Beto me achou ali e perguntou. Aí teve um lançamento de um livro do Milton Ivan Herrer, que o Álvaro Dias fez. Eu Uhum. fui nesse lançamento,
de autógrafo daquela e nem o livro não comprei, né, naquele dia, né? Também não, ninguém me viu que eu estava lá e tal, e Então, eu então preferi ficar mais no anonimato ali. eu não, também não fiquei sabendo quando o Juvencio morreu, nada. Tive contato com o Juvencio depois que ele foi embora uma vez, né? Uhum. Que teve um carro em Foz do Iguaçu, que na advocacia eu tive que ir lá buscar o carro, eu lembrei dele, conversei com ele, ele me trouxe o carro em Curitiba e voltou. Também não discutimos nada e não falamos nada, né? Porque aí você pergunta, a conjuntura era diferente? Uhum. Eu tinha confiança nos companheiros daquele tempo, sabe? Eu acho que essa é a diferença. Entendi. Hoje eu não sei se eu posso confiar nos meus companheiros, sabe? Nossa, que pesado isso, hein, doutor Toninho? É difícil. Essa, essa é a dificuldade de hoje. Aí, continuei militando na advocacia do mesmo jeito, advoguei para o MST, para os trabalhadores rurais também eles também evoluíram, também, mas ainda estou na luta. Voltei para Ibaiti em 91. Eu fiz um concurso, eu fiz a escola da magistratura, aí até 84, daí fiquei numa prova oral da magistratura, né? Então tinha 41 anos. A desculpa que eu entendi foi que era a idade, né? Mas fiz, aí falaram, você não passou na oral porque você não tinha escola de magistratura, era a primeira turma, aí eu matriculei, aí não pode falar da gente, que é chato, né? Mas entrei em segundo lugar na turma da magistratura, Olha só. concluí, fiz a prova geral, nem na geral eu passei. Poxa Você já vida. tá Doutor vendo? Toninho, o nosso reloginho está correndo aqui, e infelizmente a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu quero saber, o senhor continua na luta, continua acompanhando as questões políticas muito de perto? Eu vi agora que o senhor até está na disputa eleitoral. Não, na disputa eleitoral não, porque as pessoas me querem um bem danado, acham que eu sou uma pessoa honesta, super-humana, mas não votam em mim por causa das minhas ideias, de certo. Então, Então, o não senhor é isso cansou um aí. pouco disso. Mas deixa eu falar para você uma questão atual. Dia 6 de maio tem um mandado de segurança para ser julgado no Tribunal de Justiça, onde o prefeito daqui me cassou da presidência. Eu fui eleito como conselheiro do Conselho de Saúde, já era presidente, presidia a última conferência e ele me cassou no próximo decreto que ele emitiu. Então, eu tenho um mandado de segurança para ser julgado dia 6 agora, do dia 6 ao dia 10 no Tribunal de Justiça, né? Opa, vamos Então, a luta está acompanhar do por meu. aqui. Vamos acompanhar por aqui. Então, daqui de Curitiba, a gente manda um abraço enorme para o senhor, agradece demais a sua presença aqui com a gente. Acompanhe sempre a Pátria Distraída e sempre que tiver novidades, procure a gente. Eu tenho que. Como é que eu faço para entrar? Eu tenho que. Na Aí eu pasta. mando o link para o senhor, a gente manda para o Aí, senhor. desculpa, falei demais, mas é meu defeito, Imagina, sabe? foi deliciosa essa conversa. Muitíssimo Então, tá. obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, Adriano. Um abraço, professor.